Oi pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula nossa. Meu nome é Larissa, sou auxiliar de enfermagem e acadêmica de medicina e hoje estou aqui para mais uma aula. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre saúde do idoso. Mas antes da gente começar a nossa aula, quero relembrar vocês sobre o nosso material lá no nosso site Resumo da Saúde. Tem material exclusivos para vocês estudarem lá e tenho certeza que vai te ajudar muito. Então não se esqueça, após essa aula, entrar no nosso site e adquirir o seu. E agora sim, vamos para nossa aula. Bom, pessoal, deixei aqui para vocês uma apresentação sobre mim, para vocês me conhecerem um pouco melhor. Deixei para vocês nesse slide também aqui o resumo da saúde, lá onde tem os nossos materiais exclusivos. Aqui tem algumas fotos para vocês verem do material que a gente tem lá, mas a gente tem isso e muito mais. Então não se esqueça de entrar no nosso site. E agora sim, vamos para nossa aula então. Hoje a gente vai falar sobre saúde do idoso. Olha aí, um tema bem legal que é abordado bastante no auxiliar e técnico de enfermagem e além disso na área da saúde, né? Porque a gente trabalha com o público do idoso também. Então a gente vai falar um pouquinho aí hoje sobre a saúde do idoso. E começando, a gente vai abordar algumas coisas de extrema importância aqui hoje, que é a questão do envelhecimento e a saúde, a definição do idoso, o envelhecimento saudável e o que não é saudável, né? O que acaba ocorrendo. Vamos falar um pouco da parte de patologia por conta da velhice. Além disso, vamos falar de tratamento do idoso dentro do hospital ali e a importância, né, do cuidado humanizado e tudo mais. Bom, introduzindo um pouquinho nossa aula de hoje, né, a parte de envelhecimento. O que seria envelhecimento? Envelhecimento é um fenômeno biológico que ele vai acontecer com todos nós. Então, na nossa vida hoje, a gente tem fases, né? A gente primeiro nasce, depois nós somos bebês, depois criança, depois a gente passa na fase do adolescente, depois a gente passa para essa fase jovem, que é o jovem adulto, depois a parte do adulto e depois, logo em seguida, a velhice. Então, é um fenômeno natural, assim como as coisas da vida, né? A gente nasce, cresce e depois um dia a gente morre. Então, é algo normal, é um fenômeno aí que você não vai ficar jovem para sempre, você não vai ter essa carinha que você tem para sempre, assim como um dia você era uma criança e hoje você já é um jovem, futuramente você vai ser um idoso também. Então a gente precisa entender isso primeiro, que é um fenômeno normal. E além disso, muitas pessoas, elas passam por esse fenômeno um pouco mais cedo do que o normal. E por que isso? A gente vai entender um pouquinho sobre isso. Mas, antes de tudo, a gente tem que falar que além de ser um fenômeno biológico normal, ele traz algumas causas e consequências que a gente precisa falar e a gente precisa entender. Assim como na adolescência, na puberdade, ali, o nosso corpo ele passa por mudanças, depois de adulto também, na fase do idoso não é diferente. Então, a gente acaba passando por alguns problemas ali, como saúde bucal, problemas de memória, algumas doenças crônicas, diabetes, pressão alta e tantas outras coisas. E até mesmo também em questão à visão. Muita gente começa cedo, né? Por exemplo, no meu caso, eu uso óculos desde os meus 12 anos de idade, mas, consequentemente, quando eu chegar na minha fase idosa, ali na minha velhice, pode ser que eu esteja com um grau um pouco maior ou mesmo que eu faça uma cirurgia, eu vá precisar. Por quê? É um fenômeno isso. Pode ver que muita gente, por exemplo, a maioria ali da família de vocês, se vocês forem pegar, tem ali algum idoso que usa óculos, por exemplo. Por quê? Porque é algo normal ali com o chegar da idade, com a velhice, você perder um pouquinho ali da visão e tudo mais. Mas a gente vai entender um pouquinho sobre isso hoje. Bom, gente, agora falando um pouquinho sobre a definição de idoso. Idoso ali é um termo que ele é usado para descrever que essa pessoa tem mais de 60 anos.
Então, se você tem mais de 60 anos, você já é considerado como um idoso. Assim como nas fases da vida a gente tem uma idade ali para definir qual fase cada um está passando, na do idoso não é diferente. Então é importante a gente entender isso, que a partir dos 60 ali já é considerado uma pessoa idosa, porque além disso você vai entender também que dentro disso o idoso ele tem algumas prioridades. Então, por exemplo, para você estacionar um carro, algo assim, ele vai ter uma vaga exclusiva. Além disso, o transporte público, o idoso acaba não pagando. Então é bom a gente entender aí que idade que começa, como que funciona. E tudo isso quem diz, né, é a OMS. Ela fala que o idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais, e além disso, existem leis, né, que protegem o Estatuto do Idoso e tudo mais, como algumas leis que eu coloquei aqui para vocês. E é importante a gente entender isso porque a partir desse momento, aquela pessoa ali idosa, ela tem que saber dos direitos dela, né? Tem um objetivo ali de assegurar os seus direitos. Então é importante também que nesse meio, quando o paciente está ali, seja na rua, seja no hospital, seja onde for, sempre está identificado, pra gente saber ali, né, a sua idade e tudo mais, porque como eu falei pra vocês, do mesmo jeito que existe um estatuto que defende a criança, existe um estatuto também que defende o idoso. Então é importante a gente saber sobre isso. Bom, e agora falando um pouquinho sobre a parte do envelhecimento saudável, né? O que seria isso? Isso seria o envelhecimento normal. Ele é caracterizado pelas características físicas. Então, por exemplo, como que a gente faz essa diferença, né, de uma pessoa adulta para uma pessoa idosa? Pelas características físicas. Ou seja, o adulto ali, ele tem uma pele um pouco mais firme, por exemplo. Já o idoso, ele já não tem uma pele um pouco mais firme. A pele dele já está passando por umas mudanças, é um dos exemplos. O jeito de caminhar, o adulto ali, o jovem, ele tem um pouco mais de disposição. O idoso já não tem toda essa disposição. Então, a gente acaba identificando isso ali pelas características físicas, que são algumas mudanças que são notadas ali. E uma delas, que é a principal, é a pigmentação do cabelo ali. Então, começa a aparecer vários fios de cabelo branco. Não estou dizendo que se você tem um fio de cabelo branco, você é idoso. Não, porque a gente tem. Eu, inclusive, tenho vários também, né? Mas isso são outras coisas, um ou outro. Tem a questão da genética também, que muita gente acaba com os fios do cabelo um pouco mais pigmentados mais novo, porque a mãe era assim, porque o pai era assim, mas são algumas características que a gente consegue identificar ali que a pessoa tá tendo esse envelhecimento natural. Com a pigmentação do cabelo, como eu falei, a questão do enfraquecimento do sistema nervoso, então o paciente ali, o idoso, ele acaba tendo um pouco mais de dificuldade de lembrar algumas coisas, acaba tendo um pouco mais de dificuldade também de ter aquela mesma disposição. Então, por exemplo, para os meninos aí, os homens adultos, né, gostam muito de jogar bola. Aquele idoso, ele acaba tendo um pouco mais de dificuldade, já sente um pouco mais de dor no corpo. Além disso, a gente entende também pela questão do sistema sensorial ali, que é a visão, a audição, o olfato e o paladar. Então, como eu falei pra vocês lá no começo, né, o idoso ali, ele já começa a sofrer um pouco mais ali na visão, de enxergar um pouco melhor, de sentir um pouco o cheiro das coisas, o gosto da comida. Só que tudo isso é normal, tudo isso faz parte do fenômeno ali biológico da vida. Então, por isso que a gente fala dessa parte de envelhecimento saudável. E é assim que a gente consegue entender que essa pessoa, ela está passando por esse tipo de envelhecimento saudável. E além disso, acaba acontecendo outras coisas, né, também na parte genital, urinária ali, uma dificuldade de segurar o xixi, um equilíbrio e tantas outras coisas. Por exemplo, funções pequenas, então uma dificuldade maior ali de pegar um copo. Mas tudo isso faz parte do envelhecimento saudável.
E falando agora um pouco sobre o envelhecimento patológico, quando a gente fala do envelhecimento patológico, a gente está dizendo de um envelhecimento que ele consiste com a presença de uma doença. Então, por exemplo, vocês já viram aquela pessoa, por exemplo, ou até alguém da família de vocês que era super ativa, que já tem sim uma certa idade, mas que era super ativa, de repente fica doente e toda aquela atividade que aquela pessoa tinha, ela acaba perdendo e isso vai trazendo uma velhice maior para ela um pouco antes do tempo? Isso seria o envelhecimento patológico, que ocorre através de uma doença. Seja essa doença física ou seja essa doença mental. Então, um idoso ele não envelhece só por conta de uma artrite, uma artrose, uma doença ali de visão, algo assim. Não, pode ser também a parte física, mas pode ser a parte mental também, que são duas doenças que a gente conhece muito aí, que é a parte do Alzheimer e a parte da demência. Então, é importante a gente saber identificar isso também, que não são só as doenças físicas, mas as doenças mental. Isso pode fazer com que aconteça esse envelhecimento um pouco mais rápido. Por que tudo isso? Porque o paciente ele acaba sofrendo por uma mudança muito intensa. Então, aquilo que era para ser natural, gradual, acaba não sendo por conta das doenças que podem acontecer de acordo com o diagnóstico do paciente. Bom, e quais são, né, as doenças mais comuns nesse meio aí do idoso, né? O que eles têm, o que a gente pode definir aí como um pouco de doenças do idoso? Quando a gente fala de algumas doenças dos idosos, não significa que essas doenças elas não podem ocorrer antes dos 60 anos ali, porque elas podem, mas as doenças mais faladas para essa idade são essas, tá bom? Que aí são as doenças que elas trazem essa mudança nesse organismo. A primeira que eu coloquei aqui para vocês entenderem, né, que são doenças relacionadas à questão da visão, audição, olfato e paladar. Então, por exemplo, é muito comum, né, nesse caminhar da velhice aí, o paciente ter um pouco mais de dificuldade de ouvir, de ver, de pegar as coisas, como eu falei para vocês, o paladar ali perder um pouco da sensibilidade, tem a questão bucal também, que eles podem perder um pouco mais de dente ali também, a parte do olfato ali, de sentir as coisas, isso é muito normal. Por exemplo, você vê senhorizinhos com aparelho de audição para ouvir melhor, com óculos, ou senhores e senhoras que precisaram fazer algum tipo de cirurgia nos seus olhos também. Isso é muito normal. E além disso, a dificuldade para segurar as coisas, né? Então, por exemplo, às vezes você vê um senhor aí atravessando uma rua com uma dificuldade de segurar uma sacola do mercado. Isso é normal e faz parte aí dessas doenças que a gente vai falar também. E também, além disso, das doenças físicas, há as doenças mentais. Então, ocorre os idosos também, eles passam por alguns traumas que isso pode ocasionar essas doenças um pouco mais precoce. Então, ou seja, tem a questão da aposentadoria, que é algo que preocupa muito os idosos no dia de hoje, a questão de ficar viúvo. Muitos idosos às vezes perdem a esposa ou a esposa perde o marido, e isso ele pode sentir isso, é óbvio que sente, né? Mas isso pode acarretar numa doença aí, que são as doenças mentais que a gente está falando, né? Perda de amigos, essa questão da dinâmica familiar, então ele era um pouco mais ativo, agora ele não é mais, e isso tudo vai trazendo essas emoções e vai gerando essas doenças. Então é importante a gente falar sobre isso também, que eles não passam só pelas doenças físicas, mas pelas doenças mentais. E sim, é algo que a gente pode falar aqui sobre a questão da ansiedade e depressão também. Idosos, eles podem passar por isso através de uma perda e tantas outras coisas que podem acontecer. Por quê? Porque para muitas pessoas é difícil essa aceitação de que faz parte da vida, porque afinal
muita gente não quer ficar velho, muita gente não entende, né, que faz parte ali do ciclo. Então, a gente tem que entender isso e passar isso para as pessoas também, passar isso para os idosos, que tá tudo bem, que isso faz parte da vida, por mais difícil que seja. Então, é importante a gente falar sobre isso também. E algumas doenças que eu coloquei aqui que são mais comuns, uma delas é o derrame, que seria o acidente vascular cerebral. A pneumonia, que vocês já conhecem também, ela pode vir ali depois de um resfriado forte, né, ou até outros problemas ali. O câncer, que pode ser algo genético de o tataravô, a mãe, o pai, ou alguém da família teve, e isso pode ocorrer também. Mas como eu falei para vocês, essas doenças, elas não significam que elas aconteçam somente com idosos. Isso pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer outro momento, mas essas são as doenças mais comuns nos idosos, tá bom? Tem também a parte do enfisema, que ali é a parte do inchaço. Muitos idosos têm problema ali de retenção de líquido, então não sei se vocês já viram mulheres que têm as pernas um pouco mais inchadas ali, precisam fazer drenagem e tantas outras coisas. Tem a parte da bronquite crônica, infecção urinária, osteoporose, diabetes, que é algo que o paciente pode ter lá atrás e vir com isso, enfim, e tantas outras coisas, como mal de Parkinson, Alzheimer, algumas outras que eu não coloquei aqui para vocês também, mas que faz parte ali, como a demência, por exemplo. Então, todas essas coisas. E além disso, como eu falei para vocês, a visão, ela pode ser afetada, né, a parte do olfato e tudo mais. Então, tudo isso são todas as doenças que um idoso ali é muito comum ter na sua fase de velhice ali. Não significa que ele vai ter, mas ele pode ter esses tipos de doença. Tá bom, esses idosos tiveram essas doenças, eles estão no hospital ou tiveram outros tipos de doença. Como que a gente tem que cuidar deles, né? O que a gente tem que fazer? Qual que é o papel, no caso, aqui do auxiliar de enfermagem, do técnico de enfermagem? O que a gente precisa fazer? Qual que é o tratamento com o idoso? É sobre isso que a gente vai falar agora. Bom, os cuidados hospitalares e o idoso, né? Algo que a gente tem que abordar. Porque quando a gente fala de idoso, não tem como a gente não falar de hospital. Por quê? Existem sim muitos idosos saudáveis em casa, mas também existem sim muitos idosos que estão no hospital por tempos longos e pacientes que precisam de tratamentos de algumas doenças daquelas que vocês viram ou algumas outras muito mais graves. E como a gente já falou numa aula, esses pacientes que eles estão internados nos hospitais, eles estão ali expostos a risco de, por exemplo, uma infecção hospitalar. Então é importante a gente saber ali o cuidado que a gente tem que ter com esse idoso, porque assim como uma criança, né, e um adulto, um adolescente, esse idoso também ele tá num risco ali de se contaminar. Então a gente precisa saber um pouquinho disso. Então é muito importante a gente entender esse tipo de coisa e saber como trabalhar. E quando a gente fala sobre a questão dos cuidados hospitalares do idoso, a gente não se refere somente à doença. Por quê? Tem pacientes também que acabam fazendo cirurgias. Vou dar um exemplo. Um paciente idoso estava limpando o seu armário, caiu e simplesmente machucou ali um osso. Vou dar um exemplo, tá? Esse paciente vai passar por uma operação. E esse cuidado dessa operação, quem vai fazer é você, auxiliar e técnico de enfermagem. É você que vai cuidar desse paciente ali no hospital. Então é importante a gente entender isso também. Além das doenças, tem essa questão do pós-operatório e saber o cuidado de como a gente vai cuidar deles ali dentro do hospital. Ah, Larissa, mas esse paciente, o meu paciente aqui, ele tá com uma doença e ele não teve uma questão de cirurgia. Como que eu tenho que cuidar? São os mesmos cuidados. Porque esse paciente, ele tá acamado, muitas vezes o paciente não deambula, ele não anda,
dentro do hospital, ele não anda sem o auxílio, às vezes esse paciente é um paciente de cadeira de roda, às vezes esse paciente não consegue se alimentar sozinho, ou às vezes ele até consegue, mas diante do estado que ele tá, ele não consegue. Então a gente entender essas questões. E dentro do próprio hospital, o paciente ele pode agravar para alguns outros estágios e ele pode acabar tendo outros tipos de problema. Quais seriam esses problemas? A desnutrição, a lesão por pressão, que a gente chama LPP ou escaras, a incontinência urinária, o impacto fetal ou a retenção urinária. E isso só existem essas doenças também? Não, existem algumas outras, mas vamos abordar um pouquinho sobre essas doenças, que mesmo o paciente estando no hospital, mesmo ele não passando por uma cirurgia ou passando, ele pode ter essas doenças também, e a gente tem que entender o cuidado de cada uma delas e, além disso, o cuidado no próprio hospital mesmo. Bom, e falando da primeira, que seria a desnutrição. A desnutrição é uma doença que ela acontece dentro ali do próprio hospital. Por quê? O paciente, ele tá fora da casa dele, ele tá fora da zona de conforto. Ele não tem, por exemplo, o mamão papaya que ele comia todas as tardes. Vou dar um exemplo, tá, gente? Mudou a rotina dele, entendeu? Mudou a rotina dele e tudo mais. Ele tá desanimado, ele tá dentro do hospital, ele tá acamado. E tudo isso pode gerar a desnutrição no paciente. Por quê? Ele se desanima de comer, então ele acaba não recebendo também todos os nutrientes que ele precisa. E além disso, tem a parte de que se o paciente está doente, às vezes dentro do hospital, a dieta dele não permite com que ele coma, por exemplo, o mamão papaio dele que ele gostava muito. Entendeu? Porque dentro do hospital a gente tem vários tipos de dietas. A dieta líquida, a pastosa e assim vai. Então, às vezes, isso não permite o paciente, mas não significa que o paciente passa fome no hospital. Não é isso, gente. Ele é alimentado de acordo com a dieta que o médico prescreve no hospital. Mas, como eu falei pra vocês, ninguém gosta de estar num hospital. Então, ele não tem a mesma alimentação, por exemplo, que ele tinha lá na casa dele. Então, isso pode gerar a desnutrição. E também tem paciente que simplesmente não come, né? Não come porque não quer, eles choram. Paciente nesse estado, eles são como uma criança também. Então, a gente tem que saber como cuidar e como lidar. E um dos riscos é a desnutrição. Por isso a importância da enfermagem, de conversar. Seu Francisco, por que o senhor não quer comer hoje? O que está acontecendo? Se o paciente conversar, você pode conversar com isso. Olha, seu Francisco, tá boa a comidinha hoje, sabe? Saber como falar ali. Você tem que pensar que ele não é só mais um. Ele é o seu paciente. E você tá ali trabalhando, né? Fazendo aquilo para ofertar o melhor para ele. Então, a gente tem que entender isso. A enfermagem, ela é a parte do cuidado, só que nós somos o alívio do paciente também. Não só na parte de medicação, mas na parte de alimentação também. Além disso, tem a parte dos transtornos, que muitos senhores sofrem com isso dentro do hospital também. Como falei para vocês, a depressão, derrame, tremores, artrite, tudo isso pode agregar dentro do hospital, né? No caso, você pode estar tratando um paciente dentro do hospital que ele esteja com isso. Então, na parte de desnutrição, às vezes ele não quer comer porque ele tá numa depressão, e aí ele perde o apetite, ele teve um derrame ou um tremor, e isso dificulta ele deglutir ali o alimento, por isso ele às vezes não come também. Tem a parte da artrite, às vezes ele tem muita dificuldade de se movimentar ali, é por isso que ele não quer comer, por isso que existem casos que o paciente tem a dieta normal, casos que o paciente tem a dieta líquida e casos que os pacientes têm a dieta pastosa, outros se alimentam por sonda, cada um tem de um jeito, mas a gente tem que entender o porquê que o paciente não quer se alimentar, porque ele sofre de algumas coisas como essa que eu falei pra vocês. Além disso, também tem essa parte da má absorção, que às vezes
ele não consegue absorver todos os nutrientes que precisavam, acaba se desnutrindo. O câncer também, ele diminui o apetite e aumenta, né, a necessidade de caloria no corpo. Além disso, tem a questão da demência, o paciente se esquece se ele comeu ou não. Então, às vezes, você passou lá de manhã e falou, né, seu Francisco, tomou café hoje? Aí o seu Francisco fala, tomei! E você acredita, mas o seu Francisco não tomou café. Aí chega no almoço, ele fala, mas eu já tomei o café. E ele não tomou. Então, a gente tem que saber lidar com o paciente e entender a necessidade dele ali também. E agora falando um pouquinho sobre LPP, que é a lesão por pressão, ou também você pode chamar e conhecer como escárias. Isso é algo muito conhecido e que o paciente ele acaba adquirindo, né, às vezes no hospital, às vezes em casa, mas se tiver um bom tratamento, isso pode ser evitado também. Ah, Larissa, o que seria isso? A LPP, ou a lesão por pressão, ou escárias, você pode chamar como você quiser, é algo que ele acontece pela fissura. Então, pensa ali, você deitado numa cama, com aquele vestidinho ali do hospital, 24 horas na mesma posição, você não conseguir se mexer, ficar ali 24 horas e passar dias ali na mesma posição. O que vai acontecer? Uma lesão por pressão, porque você está na mesma posição ali. Então, o que acontece? O tecido, ele vai tendo uma fricção ali, pode ser com o lençol ou com o próprio colchão, e vai causando essa lesão. E essa lesão, ela pode se agravar muito e causando essas feridas ou uns buracos bem grandes que a gente fala que são as escárias, assim como nessa foto. E algo que sangra, tem pus e tantas outras coisas. E isso pode ser evitado? Pode, mas às vezes a gente não consegue evitar. Por quê? Tem pacientes que passam muito tempo acamados. E o que a gente faz para tentar evitar? A gente muda o paciente de decúbito. Então, se o paciente está de decúbito dorsal, a gente vai mudar para ventral. E assim vai indo. Só que mesmo com essa mudança de decúbito, pode ocorrer, mas às vezes não ocorre tão grave assim. Agora, se o paciente ficar na mesma posição ali por muitos e muitos dias, sem ter essa mudança de decúbito, essa lesão ela pode se agravar aí. E isso não acontece somente no hospital, tá, gente? Isso pode acontecer em casa também, com um senhor que esteja acamado ali, ou uma senhora que não há essa mudança de decúbito, pode acontecer isso também. E falando um pouquinho, né, do papel da LPP, como eu falei pra vocês, a gente tá responsável ali pelos cuidados, né? Então, a enfermagem, para tentar evitar essa lesão por pressão, a gente faz essa mudança de decúbito, e mesmo que o paciente tenha essa lesão, né, ou venha com essa lesão, ou adquire essa lesão no hospital, a gente continua fazendo essa mudança de decúbito sempre, né? Tem todas as orientações no hospital, vocês vão aprender um pouco mais sobre isso lá na frente. Mas, além disso, tem as ferramentas certas de como cuidar caso essa LPP siga adiante e piore, ou depende do estágio, como cuidar certinho. E o papel da enfermagem é a gente cuidar dessas feridas. Hoje a gente não vai entrar nessa parte de feridas, mas é só para vocês entenderem que é algo que o idoso ele pode ter aí, seja no hospital ou em casa também. Bom, a incontinência urinária, isso é algo também que vem com o passar do tempo, né? Entra na velhice também. Existem mulheres que começam a ter isso um pouco antes. Um exemplo são as mulheres que ficaram grávidas, né, devido ao assoreamento pélvico. Isso pode acontecer, que é o quê? A perda involuntária da urina. Então, por exemplo, existem muitos idosos, né, que eles não conseguem segurar o xixi. Então, tem muitos idosos que acabam usando fraldas e tantas outras coisas. E isso é algo ali que o paciente também precisa da nossa ajuda, e é algo que pode ser ocasionado aí de acordo com o tempo. Além disso, a impactação fetal, o que seria isso? É a massa de fezes
que ela fica ali encontrada, que é a massa de fezes encontradas no idoso ali. Por quê? Pensa comigo, esse idoso tá acamado, ou esse idoso tá na cadeira de rodas, ou ele depende de uma pessoa, enfim. Ele não tem essa autonomia de levantar e ir no banheiro, né? Então ele acaba fazendo ali na fralda. Tem idoso que não consegue, que tem dificuldade, ou tem vergonha, ou além de tudo isso, com a própria alimentação dele, ele não tá conseguindo expulsar, né, essas fezes. Então acontece isso, essa impactação fecal, onde fica várias fezes ali e não joga pra fora. E aí geralmente isso as pessoas elas têm prisão de ventre, né? Ela sente dor com isso, porque isso não é normal. É fisiológico a gente fazer cocô, então assim, essa pessoa aí, ela fica com aquela prisão, ela fica com aquela dor. E os tratamentos que a gente pode ajudar ali o paciente são laxantes, evacuação, endoscopia, depende muito do caso ali. Mas é importante, algo que assim, a gente falava muito no hospital, na minha época do estágio, eu lembro muito de a gente entrar no quarto ali com o paciente e as enfermeiras chegarem e falar: seu João, hoje deu certo. Aí o seu João fazia um joinha assim, porque a gente estava se comunicando para saber se o seu João tinha conseguido fazer o número 2 no dia de hoje, entendeu? Então essa importância ali de você conversar com o seu paciente, entender ali e trazer isso o mais natural possível para eles. Por quê? Tem muita gente que acaba ficando um pouco constrangido, né? Então a gente trazer um pouco mais essa naturalidade para eles também. Além disso, tem a retenção urinária, que é a dificuldade de urinar. Então, ou seja, a pessoa ali, ela fica segurando, e aí ela tem vontade de urinar, mas ela sente dor, ela sente desconforto. Então, isso é algo também que pode ocorrer ali na questão do idoso, diversos a várias coisas. Tem a questão também da pedra na bexiga, no caso dos homens ali, pode ter algum probleminha na uretra. Então, é importante a gente falar sobre isso também. E quase finalizando a nossa aula, né, já chegando para o final, eu deixei essa frase para vocês. A paciência e o amor que você dedica são o melhor remédio. Por quê? Quando a gente fala de idoso, a gente tem que entender a parte humana. Então, pensa, essa pessoa idosa, ela está chegando ao final da vida dela. Então, ela já passou por tudo o que você está passando, por exemplo. Então, é importante a gente fazer esse trabalho humano e entender esse trabalho humano, sabe? Quando eu falo para vocês, converse com o seu paciente, pergunta como o seu paciente tá, né? O seu João, você tá bem? Você não tá? O senhor comeu? É disso que eu tô falando, da gente dar essa assistência. Não tô falando que ninguém tem que se envolver com o paciente, mas fazer o nosso trabalho com uma certa excelência, porque aquele idoso que tá lá no hospital, ele é o amor da vida de alguém e você foi responsável por cuidar dele ali. Então eu quero deixar essa frase para vocês: a paciência e o amor que você dedica é o melhor remédio. Por quê? Porque quando a gente fala sobre isso, tem coisas e situações de dentro do hospital, que vocês vão perceber isso ao longo do tempo, que está totalmente fora do nosso controle. Então, quando a gente fala da parte do idoso também, a gente fala de algumas doenças terminais. E, às vezes, infelizmente, não tem nada o que você possa fazer além de cuidar até o último momento. Então faça isso com muita paciência, faça isso com muito amor, porque esse é o melhor remédio para você ajudar o seu paciente ali naquele momento. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula é bem curtinha sobre saúde do idoso, para a gente entender um pouquinho sobre o que fala. A gente vai se aprofundar depois em alguns assuntos específicos, mas eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de entrar lá no nosso site Resumos da Saúde e adquirir o seu material para complementar nos seus estudos aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado e a gente se vê em breve.